Até quando? Até quando você vai deixar que o sonho de viver da costura seja apenas um sonho? Até quando você vai continuar lutando para pagar suas contas? Até quando você vai continuar deixando de comprar aquele presente para seus filhos? De fazer aquela reforma na sua casa? De ter a sua tão sonhada liberdade? De ter a sua independência? Olha, eu não sei qual é a sua realidade. Talvez a falta de dinheiro é o que está tirando o sono todas as noites. Não tem coisa que tire mais a sua paz do que dívida, né? Tira muito a paz. Talvez a falta de apoio e reconhecimento é o que te impede de acreditar em você mesma. Meu marido ria de mim, minhas filhas diziam que eu estava perdendo tempo, que ninguém ia usar. E meu marido falava assim, você está perdendo tempo. Até parece que sua costura está dando dinheiro. Eu falei assim, eu estou investindo. E eu vou conseguir sim. Talvez você acredite que a modelagem seja algo muito difícil para você. Eu não conseguia fazer, eu não sabia nem o que era modelagem. Tirava a medida da criança e levava diretamente para o tecido. Muitas vezes eu colocava o tecido para perder. Eu tinha medo de pegar uma roupa infantil por conta do acabamento, da modelagem, as crianças bem pequenininhas, como era que eu ia botar um modelo num tecido que dá para aquela criança. Esse medo eu já tive. Hoje eu não tenho mais, porque eu vou aonde? Eu vou na aula saber como é que faz. Talvez a insegurança na hora de costurar esteja te travando de realizar o seu sonho. Ou talvez você tenha medo de vender suas roupas, preocupada com o que as clientes vão te falar. Mas de uma coisa eu sei, as mulheres que você viu agora tinham exatamente essa dificuldade. Elas tinham medo, insegurança, falta de apoio e tinham que lutar com a falta de dinheiro. Mas hoje, essa é a vida que elas estão vivendo. Hoje em dia, eu consigo fazer qualquer modelagem. Elas falam assim, nossa, mas a gente não vê esse tipo de acabamento em loja. Suas peças são únicas. É libertador. Depois que a gente aprende a fazer modelagem, é outra coisa. Eu estou fazendo um curso que tá me trazendo renda. Hoje eu vendi um desses, cada dia que eu faço, eu olho, eu fico admirando e falando assim, sou eu mesma que fiz. E isso me deixou muito feliz pelo reconhecimento, pelas pessoas estarem acreditando em mim. Essas mulheres descobriram que com o método certo e aprendendo com quem sabe, o sonho de viver da costura deixa de ser um sonho e se torna uma realidade. Elas se tornaram amelinhas e você está agora no mesmo lugar que elas estavam antes de mudar de vida. Faturei 6.400 e tanto. Depois eu faturei mais, chegou a quase 7 mil. O faturamento com os gastos deu uns 15 mil. Daí a gente foi tirando os gastos, porque é os tecidos. A pessoa que eu coloquei para me ajudar, porque eu não ia dar conta que eu trabalho os 2 horários. Com todos os gastos, daí ficou 9.980. R$ 3.800. Hoje eu tiro de 5 a 6 mil por mês. Foi 3.550. Já cheguei a 5.800 e alguma coisa. O faturamento deu 5.284. Se foi possível para elas, também é possível para você. Olá, seja muito bem-vinda à terceira aula do projeto Pijamas Infantis Lucrativos. Eu sou a Amélia, sua professora de modelagem e costura infantil e criadora do método Amélia Costura. Nessa semana, você está aprendendo a modelagem, o corte e a costura dessa roupinha de dormir infantil do zero e vai sair desse evento com a peça feita por você. Essa semana é uma amostra grátis do meu curso Pijamas Infantis dos Sonhos. No final desse evento, eu vou dar a oportunidade para quem quiser de entrar no meu novo curso Coleção Pijamas Infantis dos Sonhos. Mas por enquanto, eu quero que você experimente fazendo a primeira peça da coleção comigo. Essa é a nossa terceira aula. Se por acaso você ainda não assistiu a aula 1 ou a aula 2, aqui mesmo nessa página você encontra as aulas anteriores para assistir. Na aula 1, eu te mostrei a oportunidade de fazer e vender pijamas infantis, os materiais certos para começar, como dominar sua máquina de costura com segurança
e como trabalhar com medidas infantis para pijamas. E na aula 2, nós fizemos juntas a modelagem do zero e o corte da peça da semana. Você criou o seu primeiro molde e viu na prática como é fácil fazer modelagem seguindo o meu método. É muito importante seguir esse passo a passo para você conseguir, na aula de hoje, concluir a roupinha. Essa é a melhor aula. Hoje você vai aprender as técnicas de costura e acabamento que eu uso para dar às nossas peças um acabamento profissional digno de roupa de boutique. Além disso, eu vou te mostrar o caminho para vender a peça que estamos fazendo e como aproveitar a grande oportunidade da costura infantil para trabalhar de casa e viver da costura. Mas atenção, essas aulas ficarão disponíveis somente até domingo, às 23h59. Então assista o quanto antes, combinado? E eu quero que você saiba que seja qual for o seu objetivo com a costura infantil, seja como hobby, ter uma renda complementar ou viver da costura infantil, você é capaz de alcançar. Independente do conhecimento que você tem hoje sobre costura, seja iniciante do zero, intermediário ou até mesmo avançado. E a prova disso são essas histórias. Dá só uma olhada. Meu marido era um pouco machista. Ele falava assim: só quero ver, você está perdendo tempo. Até parece que você vai ter dinheiro. Muitas das vezes eu costurando e chorando e conversando com Deus. Porque a gente só consegue sair do fundo do poço lutando. E muitas das vezes a gente não encontra nenhuma mão estendida para ajudar a gente. E você é essa mulher que nos apoia, nos ajuda, nos incentiva. Amélia, eu me emociono porque foi como se eu estivesse nascendo de novo. Tem um método que, se você seguir corretamente aquilo que você ensina, os cálculos, as medidas, é tudo tão simples. Quando eu vi que eu mostrei o vestidinho, a menina comprou na hora. Aquilo ali me deu uma paz, uma alegria. Eu falei assim, eu consigo pagar o meu curso sem depender de ninguém. Quando ele perdeu o emprego, ele entrou em depressão, porque ele falou assim, agora, quem vai sustentar minha casa? E foi na minha máquina que eu consegui pagar as contas da casa. A costura não fica sem dinheiro. Esse foi o maior investimento da minha vida. E com o investimento do primeiro vestidinho que fizer, com certeza vai pagar a primeira parcela desse curso. Eu quero mais, eu quero aprender se eu puder. Eu nunca mais quero parar de aprender. Eu faturei 3.550. Eu nunca tive esse salário. Nunca na minha vida. Era um sonho meu aprender a modelar e fazer roupas infantis. Faço modelagem tanto tirando a medida, como eu tirei desses anjinhos aí da escola. Eu tirei a medida de cada um. Fiz a modelagem de tudinho. Amélia está colocando uma coisa na mão de vocês que ninguém vai tomar. O conhecimento, a perfeição de fazer uma roupinha bem feita, bem acabada e você ter faturamento. Quem não sabia fazer nada, não sabia nem desenhar. Hoje eu olho a roupinha que a pessoa pede e consigo colocar no papel. E consigo fazer. Incrível, não é? Essa história pode ser sua também. Já pensou como a costura infantil pode mudar sua vida? Saiba que isso é totalmente possível para você. Sabe o que determina resultado como esse das Amelinhas? Comprometimento com você mesma, coragem, dedicação e principalmente conhecer as técnicas certas. A gente achava que não conseguia porque já tinha passado por vários momentos frustrantes. Mas aí quando eu comecei a semana, eu vi que o que faltava era técnica e alguém pegar na mão da gente e ensinar aquela técnica. De como fazer uma costura certinha, de como cortar o tecido de forma correta, que até isso vocês ensinam forma de pegar na tesoura, de ir à máquina, de acelerar, até de costurar a mão. E isso você ensinou. Isso é uma coisa assim que você fica radiante, fala, nossa, de não acreditar que eu consegui fazer. Muitas vezes a costureira diz que não está tendo resultado ou que ninguém dá valor nas suas peças.
Mas a verdade é que nem ela percebe que o seu trabalho está deixando a desejar por falta de técnica. Agora vamos lá concluir a peça da semana e ver algumas dessas técnicas. Agora vamos começar a costura da nossa camisola. Então vamos começar pelas alcinhas. Então é só pegar a sua alcinha e dobrar, deixando o direito dentro, assim, ó, nesse sentido. Dobrar, deixando o direito dentro. A gente vai fazer isso em todas. Eu vou fazer aqui em uma, mas a gente vai repetir em todas. A gente vai levar a máquina e vai passar, ó, pezinho de máquina aqui e descer o pezinho de máquina, deixando aberto para desvirar. A gente vai fazer isso 4 vezes. Eu vou mostrar lá na máquina como a gente faz. Ok? Deixa aqui reservado. Vamos deixar também reservado o nosso viés. Aqui. E a gente vai pegar agora o vestido. O corpinho, né, da nossa camisola. Então, vamos lá, ó. Presta muita atenção para não acontecer nenhum tipo de erro aqui nesse momento. Tira o alfinete. No meu caso, eu estou trabalhando com a tricoline fio tinto. Então, a tricoline fio tinto, os dois lados são iguais, né? Mas você pode ter aí avesso e direito. Então, você vai fazer isso, ó. Tirou o molde, abriu. Só isso. Só isso. Faça só isso, independente de qual tecido você está usando. Porque você estava do lado direito, né? Então, você está aqui, ó, do lado direito. Então, você vai pegar, levar para a máquina e passar uma costura daqui até aqui. Então, eu vou colocar o alfinete para a gente perceber isso aí. Então, vamos lá. Aqui o alfinete. A gente vai fazer um acabamento aqui. Então, de um alfinete a outro, eu vou passar uma costura bem fininha. Bem fininha mesmo. E depois que eu passar essa costura fininha, a gente volta aqui para a gente ver a continuação do nosso trabalho. Então, agora vamos costurar as nossas alcinhas. Para que ela fique bem bonitinha, dê uma medida de margem de pezinho de máquina, que é a distância da agulha até o final aqui do pé calcador. Então, você vai fazer essa pontinha. Olha o processo. E aí, você vai costurar até quase no finalzinho. Deixa a sua agulha e vem passando a sua costura, ó, na pontinha, deixando uma margem pequena. Eu não preciso de margem grossa. Eu estou trabalhando com a máquina no ponto no 3. Aqui eu vou dar um retrocesso e observe o que eu vou fazer, ó. Eu vou dobrar a outra. Eu só vou fazer 2, mas você pode voltar e repetir, porque a gente precisa fazer 4. Tá bom? Fiz uma. Ó, vou colocar aqui para não embolar, não cair, né, a minha costura dentro da máquina. E vou costurar, ó. Prontinho. Então, aqui eu vou continuar as 2. Vou dar uma pausa e volto já com as 4 prontinho. Então, aqui, ó, eu tô chegando já no final da última alcinha. Dou meu retrocesso. E eu vou deixar aí mesmo, porque eu já vou na lateral da camisola. E eu vou deixar uma margem de costura pequena. Aqui, ó, bem pequena. Como eu fiz as alcinhas também. Pezinho de máquina ou até menos.
retrocesso, eu já vou jogar outra aqui, ó. Nisso, o que que acontece? Eu tô economizando bastante linha e não tô deixando com a minha costura ela vá para dentro da máquina, embolando, me atrasando o meu trabalho. Pronto, costurei a minha costurinha de lateral, ó. Tá vendo? Tá pronta, não tá pronta ainda não. A gente vai lá na mesa. Eu poderia já aqui, ó, aí costurar, mas eu sei que você tá do zero e você precisa aprender. Essa pode ser a sua primeira peça. Então a gente vai com bastante calma e paciência te ensinando esses acabamentos. Aqui eu fiz esses acabamentos e você vai aprender muitos acabamentos, você pode aprender. Seguindo aqui as nossas aulas. Então vamos lá para a mesa para a gente ver como é que segue isso aqui. Agora a gente vai virar a nossa alcinha, ó. Aqui eu já virei e passei todas elas muito bem. Eu já deixo todas viradinhas para o mesmo lado, ó, porque facilita a nossa vida. Agora eu vou ver aqui como é que a gente vira. Eu tô aqui com essa agulha, pode ser qualquer coisa que você tenha, um lápis, uma agulha de crochê comum. Eu tô aqui com essa agulha grande, ó, de tricô. Pode ser também o vira-boneca, se você tiver. Qualquer coisa que você tenha aí em mãos, você consegue virar. É porque as alças estão mais fininhas, a gente precisa de um material mais fininho. Se ela estivesse mais grossa, a ponta da tesoura também dava para virar, ó. Eu já enfiei aqui, ó. Tá vendo? Enfiei tudo para dentro, a parte que tá costurada. Que eu enfiei para dentro, aí eu vou, ó. E de uma forma fácil, você consegue com a agulha de tricô, tá vendo? Agulha de tricô ou agulha de crochê, qualquer coisa assim que você tenha, você consegue. Aí dá uma puxadinha com alfinete, ó, na ponta, para deixar mais limpinho o trabalho, né? E passa com ferro, passa muito bem para poder tirar o machucado, porque quando a gente vira, fica tudo machucado com o tecido de algodão. Pronto, fez isso, ok. Agora a gente vai ver esse acabamento aqui, que é passar a costura e depois a gente virar e passar outra costura na lateral. Então deixa eu te mostrar aqui. E aí você tá percebendo que junto comigo aqui, de uma forma leve e fácil, você tá aprendendo um acabamento muito bom, né? Porém esse aqui é um acabamento, né? Ó. Muito bom. E aí, o que a gente tá fazendo aqui? Aqui é avesso, é porque o meu tecido é fio tinta. Aqui é avesso. Presta bem atenção. Então, aí você vai estar com o seu avesso também. Agora, eu vou passar os dois lados e vou levar lá e passar uma costurinha. Essa costura que eu vou passar agora, ela vai precisar ficar mais larga. Com mais ou menos 1 centímetro, que é para esconder esse aqui, ó. Essa margem que a gente fez, tá vendo? Então, para o acabamento ficar aqui bem bonito do lado. Então, esconde quando a gente for passar essa aqui. Então, esse é um acabamento muito bom para a gente costurar peças infantis. E é claro que a gente tá com esse acabamento muito bom para a gente costurar aí nossos pijaminhas, né? E com a máquina que você tem aí, você tá conseguindo fazer. Então agora a gente vai lá para a máquina, a gente vai passar essa costura aqui, veja bem, a gente vai passar essas costuras aqui do lado, e quando a gente passar essas costuras aqui do lado, a gente vai pegar aquelas duas faixinhas, lembra? Das duas faixinhas que a gente cortou no viés, e a gente vai costurar elas aqui, né, fazendo esse acabamento do redondinho, ó, tá vendo? Então lá na máquina a gente vai ver todo esse acabamento aqui do redondinho. Vamos lá para a máquina agora para a gente fazer? Agora vamos passar nossa outra costurinha escondendo aquela margem pequenininha que a gente fez. Agora vamos dar o retrocesso e passar nossa costurinha para esconder aquela margem pequenininha que a gente fez. Vamos lá.
ó, eu já vou pegar outro lado e já vou colocar aqui. Que aí eu evito de embolar. Pronto. E vou costurando minha parte de lateral todinha. Ok. Dei retrocesso. Observe aqui. Essa parte que a gente acabou de costurar é o avesso. É o avesso. Tá vendo? Então, a parte de dentro. Então, eu vou agora virar, né? Para colocar pelo direito. Pronto. Virei, tô no direito. De que é direito? É a parte de fora. A parte que é a parte que a gente vê. A parte que fica pro lado de fora da roupa, né? Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar a minha cavinha, tá vendo? Eu vou deixar aqui redondinha para você ver bem. Vou pegar meu viés, né? Que eu cortei lá direitinho, bonitinho. E vou encostar aqui na cavinha, ó. E vou dar uma costura de pé de máquina, que é aquela costura que a gente faz com a distância do pé calcador. Meu pé calcador é um pouquinho mais largo. Se o seu for mais estreito, tudo bem, não importa. Aqui também você pode usar viés pronto, viu? Se você tiver o viés pronto, você pode usar nessa parte. Se tiver da mesma cor, tudo bem. Se não, passa com a costurinha como eu vou fazer aqui, ó, com o pezinho da máquina. Então, dá o retrocesso e não puxa o viés. E vai costurando. Vai costurando. Pode ir costurando sem nenhum medo. Ok. Terminou, eu vou fazer porque são 2 cavas. Eu vou fazer uma, você vai voltar à aula do início da cava e fazer as suas 2 cavas, tá certo? Porque são 2 cavas. Então, você fez essa costura, olha. Terminou de fazer a costura, o que você vai fazer? Olhar toda, olha como eu tô olhando. Não tem nada enrugado. Não tem nada enrugado? Você vai virar tudo para cima e passar uma costurinha. Bem rente. Em cima do viés. Passou a costurinha rente em cima do viés. Você lembra que quando a gente cortou o viés, eu disse assim, ó, às vezes nem vai usar os 3 centímetros todo. Pode ser que você use e pode ser que não. A gente corta com 3 centímetros, porque se você cortar menor, aí o que que vai acontecer? Porque eu sei que talvez você me pergunte, então por que não já cortou com tamanho menor? Talvez você me pergunte isso. E eu vou responder o seguinte, porque quando a gente corta tecido, ele começa a desfiar. Então, se você cortar muito pequenininho, o que que vai acontecer? Você não vai conseguir costurar aqui. Então, a gente corta com 3 centímetros por essa razão. Então, já que eu já cortei com os 3 centímetros, mas eu não quero tão largo assim, eu venho agora e diminuo, não tem problema nenhum. Eu quero que fique mais delicadinho. Eu tô diminuindo aqui, ó, meio centímetro. Ah, mas não já podia cortar com 2,5? Aí você pode acontecer de ficar todo desfiapado e você ter que cortar outro, né? Então, vamos lá. Agora eu tô aqui, ó, no avesso. Observa bem. Eu tô aqui no avesso. E eu vou dobrar. Ó, assim uma vez. Eu dobro. Bem pequenininho. Eu gosto bem pequenininho. Mas se você quiser mais larguinho, não tem mais problema. Porque pequenininho, o que que vai acontecer? Além de ficar delicado, você não corre o risco de enrugar. Quanto menor ficar esse viés, menos enrugado ele vai ficar. Então, vamos lá. Tá vendo? Quanto menor aqui ele ficar, mais estreitinho, ele for aqui, ó. Menos enrugado ele vai ficar. Aliás, ele não vai ficar enrugado em nada. Porque ele é tão estreitinho que ele não vai enrugar. Então, vamos lá. Agora eu vou mostrar e vou fazer o outro. Olha como ficou esse acabamento, gente. Eu amo. Acabamento perfeito. Todo bem feito aqui debaixo
da manga, né, da cava. Olha pra isso, ó. Tá vendo? Então, eu vou fazer o outro lado. Então, aqui, ó, eu já fiz os meus acabamentos em viés. Olha como ficou isso, gente. Olha aqui que maravilha. Então, eu já fiz dos dois lados, tá vendo? Dos dois lados, tá pronto. Muito bem. Aí, feito isso, nessa parte de cima, essa parte aqui, ó, deixa eu chegar mais para trás para você ver direitinho. Aqui, que é a parte do decote, né? A gente vai passar 2 costuras paralelas. E para isso, a gente precisa folgar um pouquinho o ponto da máquina. No caso, eu estou costurando com 3, eu vou colocar 3,5. Você está costurando com 3,5, coloque 4. Não folgue muito, porque não há necessidade de folgar muito. Então, folgue um pouquinho do ponto da sua máquina. E passe sem retrocesso 2 costuras paralelas aqui. Então, eu vou passar as costuras paralelas e a gente vai continuar a nossa aula na mesa depois dessas costuras paralelas. Vamos lá? Lembrando que nesse momento a gente não dá retrocesso, tá? Presta atenção, porque senão não presta, né? A gente vai puxar a linha. Então vamos lá. Passei uma, vou passar a outra. Ok, do outro lado a mesma coisa. E a gente já vai. Ok, então aqui, ó, deixa eu mostrar. São 2 costuras paralelas, tá vendo? Uma paralela à outra, com o ponto um pouquinho mais folgado. Não fiz retrocesso em nenhuma delas e a gente vai para a mesa para a gente continuar. Então, fizemos aqui as nossas 2 costuras paralelas, né, lá na máquina. Então, aqui é o lado de fora, né, que a gente já tá vendo aqui o acabamento. As 2 costuras que estão embaixo são as que a gente vai puxar para franzir. A gente pode puxar um pouco agora e na hora de colocar a nossa pala, aí a gente coloca no tamanho certo. Eu vou ensinar um jeito de fazer uma pala muito fácil de fazer. É claro que existem várias técnicas, né? E é possível vocês aprenderem todas as técnicas, mas eu vou ensinar uma técnica aqui de fazer pala. Então, eu tô puxando aqui, ó, a linha de baixo. As 2 linhas, porque a gente passou 2 costuras paralelas. Então, tem 2 costuras que são as que ficou de baixo. Como eu sei que essa linha é a de baixo, que é a da bobina? Porque eu passei a costura pelo lado direito do tecido. Pronto, então aí a gente fica sabendo que essas 2 que a gente tá puxando são a de baixo, né? Então, você puxa um pouco, já deixa aqui, ó, um franzido. E depois talvez você precise puxar um pouco mais na hora de colocar a pala. Tá vendo? Só fazer isso aqui, ó, que eu fiz, tá vendo? Aqui. Ok, a gente deixa aqui reservada um pouquinho, pode puxar um pouquinho mais depois, né? E a gente vai pegar o nosso bico inglês, que foi pedido. E foi pedido com a altura de 5 centímetros. A gente já tem a altura aqui, então a gente não vai fazer mais nada. A altura foi de 5 centímetros. Aí, a gente vai medir a largura. Então, a gente pega a nossa fita, ó, e marca a largura, que no caso é 15,5. Então, a gente marca a medida de 15,5. Eu tô aqui riscando com a caneta dessas que apaga. Eu vou até riscar mais forte, né? Daqui pra aqui, ó, 15,5. Você pode dobrar e já cortar os 2 iguais, porque aí fica mais fácil, né? Pronto. Então, aqui é a medida certinha de você fazer a pala. É bom porque já fica certo, né? Para esse tamanho aí.
Você tá lembrada que a gente cortou 2 palas quando a gente cortou lá a nossa roupinha. Essas 2, elas vão ficar para trás, na parte de trás. Então, a gente tem aqui as palas cortadas no bico inglês, tá vendo? As palas cortadas no bico inglês, tá aqui, e as palas cortadas no nosso tecido. Esse pedaço aqui, ó, eu tô deixando que é pra gente colocar na barra. Então, vamos deixar ele reservado aqui. Vamos voltar pro vestido. Eu vou pegar uma das palas e vou deixar aqui. Eu vou até tirar assim, um pouco as coisas, pra gente não ficar, né, assim, cheio de coisas aqui. Pronto. Aí. Muito bem. Então, eu vou pegar... Agora, veja bem o que eu vou fazer, né, pra gente não errar. Eu tô aqui pelo lado direito. Esse lado é o lado de fora, é o lado que fica pra fora da roupa. Olha aqui o acabamento, ó, do viés. Aqui tá dentro e aqui é fora. Tá vendo? A parte de fora, a parte que fica, a parte que a gente vê da roupa. Eu vou puxar mais um pouquinho, que eu tô achando que não vai dar ali. Ó. Aí você vem, deixa a sua pala pelo direito voltado para cima. O avesso tá aqui, ó. O avesso tá aqui. Eu vou até escrever aqui. O avesso. Tá aqui embaixo, ó. O avesso tá aqui. E aqui é o lado direito, o lado de fora do tecido. Eu tô falando isso porque eu tô com fio tinto. E o fio tinto tem os 2 lados iguais, né? Mas você aí tem que prestar atenção nesse detalhe. Se você tiver com outro tecido aí, uma lese, uma cambraia, seja o tecido que você tiver, coloque assim, com o lado direito para cima. Aí você vem aqui com o franzidinho que você fez e deixa, ó, um pedacinho aqui, ó, mais ou menos 1 centímetro para fora. Eu vou riscar para você enxergar o que eu tô falando, ó. Tá vendo? Daqui para cá. Então, você coloca um alfinete. É assim mesmo pelo lado direito? Sim. É assim que a gente vai fazer. Essa técnica aqui. Aí você vem pro outro lado, ó, e dá uma franzidinha até caber. Então, não tem medida aqui. O que tá medindo, que talvez você pergunte, eu franzo até que medida? Não, não tem medida. Se a medida tá na pala, a medida é a pala. Aqui, ó. Eu vou encostar, faltando um pedacinho, tá vendo? Então, eu venho aqui, encosto. É só encostar mesmo, viu? E deixando. Tem que deixar esses pedaços aqui pra fora. Tem que deixar. Porque se você não deixar, aí não vai ter como costurar a pala, né? E é só alfinetar. Alfineta. E a gente vai levar a máquina agora. E a gente vai passar uma costura no meio. Aqui assim, ó. No meio. No meio dessas 2 costuras que foram usadas para franzir. A gente vai fazer isso desse lado, já fiz desse lado, aí você para aqui e volta e faz do outro lado, porque a mesma coisa você vai fazer desse lado aqui, ó. Tá vendo? Então faz a mesma coisa do outro lado. Tudo que eu fizer de um lado, a gente vai fazer do outro lado, tá bom? Então a gente vai agora lá para a máquina, pra gente passar essa costura aqui no meio. E a gente voltar aqui para a gente continuar a nossa técnica. Agora, a gente vai aqui nessa parte e vai costurar por dentro. Lembre-se que são esses detalhes que faz o acabamento ficar bonito. Então, quando você começar a costurar, preste atenção a alguns detalhes. O pedacinho que vai ter que ficar para lá, tá vendo? Tá marcado em vermelho, tá vendo? Precisa ficar um pedacinho para fora. O retrocesso que você vai dar... Então, você vai dar um retrocesso. E a distribuição do franzido. São detalhes que faz assim a peça ficar muito bonita e harmoniosa. Então, eu vou dar um retrocesso. E vou costurar sempre por dentro do meu franzido. Deixando o franzido o mais distribuído possível. É claro que os franzidos eles não vão ficar exatamente os mesmos tamanhos, mas a gente dá uma distribuição para que eles fiquem mais harmoniosos, não fica assim uma quantidade grande de um lado, aí sem franzido do outro. Então a gente dá
uma distribuição assim, eu gosto muito de usar um abridor de casa. Mas aí você pode usar o que você tiver em mãos. Pode ser um alfinete, pode ser qualquer coisa pontiaguda. Então vamos lá. Então aqui eu tenho um alfinete, né? Pode ser um abridor de casa. Aí você vai, ó, distribuindo. E a gente vai fazer isso até o final. Vamos lá. Ó, eu segurei aqui a linha de baixo. Aí você vai, ó, ajeitando. Pode ser qualquer coisa, a ponta da tesoura, o que você tiver em mãos na hora. Você vê que eu distribuí de uma forma. Olha como ficou harmonioso. Agora é só passar a costura. Quando você passar a costura, preste atenção também para você passar essa costura dentro das duas costuras paralelas. Por que eu friso isso? Porque o final vai dar muito certo. Então você fazendo assim, lá no final, vai dar tudo certinho, tá bom? Então vamos lá. Aí, ó, lembra de deixar a pontinha. A pontinha minha tá aqui, ó. Aí pronto, você pega aqui e dá um retrocesso. Aí o que você vai fazer agora quando você chegar nesse ponto? Você vai voltar o vídeo, essa parte aqui ao início, e fazer o outro lado. Eu vou fazer o outro lado e a gente vai continuar lá na mesa. Agora, a gente já passou a costurinha que segura a pala no decotezinho daqui da camisola. Observe um detalhe, ó, um detalhe muito importante. Ele fica para baixo, ó. Você costura a pala para baixo e depois ela fica para cima. Essas coisas são interessantes a gente notar, né? Então, a gente já costurou aqui pelo lado direito, tudo direitinho, presta atenção. Eu vou abrir só pra gente olhar, depois a gente volta pro lugar, ó, tá vendo? Ainda tá escrito aqui avesso, ó, que aqui tá o avesso, agora ficou no avesso. Presta atenção, coloque o seu assim, desse jeitinho, é uma maneira muito fácil de fazer. Colocou, você tá enxergando aqui o avesso, você vai agora fazer isso, ó, virar, muito bem. Virou? Agora aqui você está enxergando o direito do seu tecido. Ó que legal, muito bom, né? Agora a gente vai pegar, ó, as duas daquelas alcinhas, porque são duas na frente e duas nas costas. A gente vai pegar duas alcinhas, daquelas alcinhas que a gente fez, lembra? E tudo que a gente fizer desse lado, a gente... Tudo que a gente fizer desse lado, né, nessa parte, a gente vai fazer nessa parte aqui também, ó, que foi o combinado. Então, é só voltar e fazer. Observe, ó, aquelas partes que estão abertas, que a gente usou para desvirar, a gente vai encostar aqui, ó, e presta atenção nesse detalhe. Olhe como eu tô deixando o espaço. Você não pode... deixar sem esse espaço, porque esse espaço é que vai servir para fazer o acabamento. Eu venho aqui e coloco um alfinete. Faça isso aí no seu alça. E você tá vendo que a alça tá virada para baixo. Muito cuidado nesse momento. Ó, chega aqui, encostou. Essa parte aqui é lá no alto mesmo. Mas eu não posso esquecer que eu tenho que deixar esse espaço aqui, ó, de 1 centímetro, porque é por ele que eu vou fazer uma costura, para ter o acabamento. Se eu não deixar, não vai ter como eu fazer o acabamento, ok? Agora, a gente olha isso aí, veja se o seu tá assim direitinho, muito bem, parabéns mesmo. Agora você vai pegar o lado direito do seu bico, é fácil de ver, porque o avesso a gente vê que tem uma costurinha assim, ó, diferente, um pouco mais grosseirinha, sabe? Que é a costura de acabamento. E o direito, ele fica mais bem formado, tá vendo? O detalhezinho. Aqui é o direito, o meu. Eu vou encostar dessa forma, assim, ó. Com o detalhe do bico para baixo. E aí, eu encosto
alfineto, sempre eu vou estar alfinetando. Eu vou tirar esse mesmo alfinete que está aqui. Alfineto. E eu quero deixar parado um pouquinho, que é para você conferir antes de passar a costura se o seu tá assim. Então, eu tô aqui, ó, com o avesso do tecido, porque direito tá aqui, ó, direito com direito. Tá vendo? Muito bem. A gente chegou nesse ponto. A gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou riscar. Mas você não precisa riscar, né? Claro. Você vai já passar a costura. Só tô riscando para você ver onde a gente vai passar a costura. Ó. Essa caneta é aquela canetinha mágica. Mas se você não tiver a caneta mágica, não tem problema. Não precisa riscar. Você só vai passar a costura. Você tá percebendo aqui? Então, deixa o seu assim para você visualizar. Se você tá com o bico aqui, ó. Direito do bico com o direito do tecido. As duas alcinhas aqui dentro, tá vendo? Fica as alcinhas dentro, olha aqui. E eu vou deixar assim pra você ver, ó. A alcinha tá aqui. A alfinetada, a gente vai levar a máquina retrocesso aqui e faz, ó, nesse jeito. Essa parte aqui a gente não costura agora. Essa parte aqui, ó, que é onde tá o desenho do bico. A gente não costura agora. Então, a gente vai fazer isso nessa e vai fazer a mesma coisa do outro lado. Vou levar agora para a máquina, a gente vai fazer essa costura. Pronto, agora a gente vai passar a costura conforme a gente combinou, né, lá na mesa, em cima aqui, né, aqui retrocesso, eu venho aqui, paro a agulha, viro e costuro. Então, em forma de U, essa parte aqui a gente não vai costurar agora. Vamos lá. Aí, aqui eu paro a agulha, viro. Vou até tirar esses alfinetes. Desse jeito. Então, é só voltar à aula e fazer do outro lado a mesma coisa. Agora, a gente vai para a mesa para a gente virar. Agora, a gente chegou aqui nesse ponto muito importante, que é da virada da nossa pala. Eu gosto de cortar, ó, os cantinhos, porque assim a gente fica com um trabalho mais limpo. E aí, a gente vira. Pode usar a própria alça para ajudar a virar. Tá vendo? A gente vira e também a gente limpa. Então, a gente pega assim um abridorzinho de casa e aquelas costuras que a gente usou para fazer o franzido, a gente vai, ó, e limpa elas. Porque elas não ficam difíceis de sair, que elas são costuras de franzido. Então, a gente vai limpando elas, ó, puxa e vai dando uma limpadinha nelas aqui. Feito isso, limpou a sua costura, você vai pegar e passar com o ferro. Você vai dar uma passadinha agora. Passa já no lugar, né, que vai ficar, claro. Pronto. E como a sua linha, ela tá da cor do tecido, então a gente vem aqui em cima, ó. Eu vou riscar, mas é claro que você aí não vai riscar, né? Você passa a costura, ó, em cima, aqui em cima, ó. Passa a costura aqui em cima do vermelhinho. Eu vou deixar marcadinho aqui, onde eu vou passar a costura, porque a gente vai levar agora lá na máquina e passar a costura em cima. O que vai acontecer, né? A gente vai aqui esconder todo esse acabamento que tem aqui dentro, né? A gente já limpou tudo, deixou tudo limpinho, joga todo o tecido aqui para dentro da margem de costura. E quando a gente passa essa costura aqui, pronto, já tá um acabamento. Não precisa passar a costura toda assim. Se você quiser, pode passar, mas não precisa, tá? Então, só basta passar a costura
aqui em cima, ó, nesse biquinho, formando o acabamento. E isso aí já vai dar o acabamento, né? Já vai deixar o acabamento aqui bem bonito. Só com essa costura aqui em cima. Então, a gente vai levar lá pra máquina, ó, e passar, ó, retrocesso, costura, retrocesso, tá bom? E depois que a gente fizer isso aqui, a gente já vai pra nossa barrinha, né? Terminou isso aqui, a gente já vai pra barrinha, porque a gente já vai estar quase com a nossa linda camisola aí concluída. Então, vamos lá passar essa costura pra gente continuar. Então, vamos passar a nossa costurinha da pala. Então, a gente abaixa a agulha, dá o retrocesso. E passa a costurinha aqui por cima do nosso bico. E faz a mesma coisa do outro lado. E aí vai ficar assim, ó. Dessa forma. A costura tá passada em cima do biquinho. A gente praticamente não vê a costura, porque como tem muitas linhas no bordado, aí geralmente essa costura esconde. E é isso que dá a beleza, né? De deixar assim bem mais bonitinho o acabamento. É só fazer do outro lado a mesma coisa. Agora a gente passou a nossa costura aqui, ó. Olha como isso tá, vou deixar que você veja, tá vendo? Ó, deixa eu virar assim pra... Quase que a gente não percebe a costura, porque ela fica misturada com o bordado. Passei um lado, passei o outro, tudo do mesmo jeito. Essa parte aqui, ó, fica assim. Isso vai depender muito do formato do seu bico, né? Porque tem bico de todos os modelos. Aqui eu tô com essas luzinhas aqui. Feito isso, a gente agora vai pra barrinha. Vamos pra barrinha? A gente pegou o nosso bico, né? E a gente vai lá na máquina com a mesma medida que tem a barrinha. A gente vai passar uma costurinha fechando aqui, tá vendo? E depois a gente vai fazer uma costurinha pelo lado de avesso, né? Vai ser avesso com avesso. A gente passa uma costurinha e depois a gente vira pro outro lado fazendo uma costura inglesa para poder fazer um acabamento perfeito. Então, a gente vai agora fazer isso. Primeiro, a gente vai fechar com a mesma medida. Eu já cortei aqui do mesmo tamanho. Tá vendo? Fecho aqui e depois eu faço uma costura circular, deixando essa parte aqui bem bonitinha. Você vê que a camisola fica bem lindinha, né? Com esse detalhe do bico também, formando a barra. Agora, vamos fazer uma costurinha pra gente emendar o nosso bico, né? O nosso bico inglês. Primeiro, a gente passa uma costura. Eu vou passar uma bem pequenininha. Bem pequena mesmo. Aqui pelo lado direito. Aqui tá o lado direito do meu bico. Aí eu corto e vou passar uma outra agora pelo lado avesso. É só virar e passar pelo lado avesso. Ajeito bem. Ajeito muito bem. E vou passar uma costurinha. Pronto. Assim eu tenho um acabamento bem bonitinho, né? E mais delicado. Tá vendo? Na minha emenda. Agora, eu vou passar a minha costura aqui na barrinha. Eu vou botar o vestido aqui pra gente ver a barrinha. Aqui é a barra do vestido. Então, eu vou pegar o lado direito, né? E colocar dessa forma, ó. Direito com direito. Direito. Aqui tá o direito e aqui tá o direito. Eu vou passar uma costurinha bem na pontinha. Essa primeira costura, ela vai ser bem pequenininha, com a margem. Ó, desmanchou aqui um pedacinho. Isso pode acontecer com você também, ó. Desmanchou um pedacinho, eu vou fazer pra não ficar assim
Pronto. Fiz aqui que desmanchou o retrocesso. Então, eu vou pegar aqui a minha emendinha, que tá aqui, jogo assim, ó, e vou passar uma costurinha bem na pontinha. Essa costura eu tô passando no direito da minha peça. Então, aqui você tá vendo que aqui tá o avesso, ó. Então, eu tô aqui com o direito da minha peça, tá bom? Então, vamos lá passar essa costurinha. Eu tô deixando a margem de costura bem pequena. Vamos lá, passando. Deixa eu ver para que lado que eu virei. Virei para o lado de dentro. Aqui essa quantidade de linha, para não ficar assim com muita linha, né? E a gente terminar embolando a nossa peça. E agora é muito simples. É só a gente passar a costura aqui, ó, é o lado direito, tá vendo? Que a gente passou a costura com margem de costura. Agora eu vou fazendo uma costurinha desse jeito, é só virar pra cima. Então, tá assim, aqui é o lado direito, a costura aqui, ó. Aqui é o lado direito do tecido. Então, ó, a gente vira pra cima e vai passando a costura toda em torno. Se você achar que tá desfiando demais, porque a gente demorou ali passando a costura e tal, é só cortar. Cortar assim, ó. Às vezes eu corto pra poder ficar mais bonitinho. Tá vendo? Então, é só cortar. E aí você consegue um acabamento bem mais bonito. Então é só virar assim. E passar a costura agora, a gente tem que passar um pezinho de máquina, porque senão não vai esconder aquela costura lá dentro, né? Então a gente tem que passar assim um pezinho de máquina. É só ir dobrando, não tem segredo aqui, é só ir dobrando e passando a costura. A gente até já fez essa costura na lateral. Pronto, a gente tá quase lá.
e juntou a costura, aí é só dar o retrocesso. Agora é só passar muito bem. Então, aqui a gente já fez o acabamento aqui na nossa barrinha. Olha como ficou esse acabamento. Bem bonitinho, né? Passeio com ferro, né? Bastante, a gente passa bastante para assentar. E a nossa peça ficou pronto. Eu amei fazer. Eu quero muito que você me conte aqui se você gostou de fazer essa peça. Eu tenho certeza que você amou fazer essa peça junto comigo. Eu coloquei aqui esses lacinhos de cetim. Eu tinha esses lacinhos aqui, coloquei. Você pode colocar também ou não, aqui é opcional. Você viu como as técnicas que aplicamos nessa peça deixaram ela com um ótimo acabamento e caimento perfeito, que realmente valoriza o seu trabalho? Essa semana você está podendo experimentar como é ser minha aluna, conhecendo como eu ensino o meu método, vendo que modelagem não é bicho de 7 cabeças e que você sim é capaz de fazer quando faz com o método certo. Mas em 4 aulas eu não consigo te mostrar todos os modelos e técnicas que tem no meu curso Pijamas Infantis do Sonho. Passo a passo, detalhadamente como eu vou fazer dentro do curso para aquelas que forem minhas alunas. É como se eu quisesse resumir uma novela inteira em apenas um capítulo. Não tem como ensinar tudo. E eu sei que você não vai querer fazer sempre o mesmo modelo para uma única idade, mesmo que você costure por hobby. Afinal, filhos, netos, sobrinhos crescem e a gente está sempre querendo fazer uma peça ou outra para eles. Agora, se você quiser fazer renda com a costura infantil, aí é que não pode depender de um único modelo mesmo, porque as clientes vão querer variedades e você precisa estar preparada. Por isso é tão importante você saber fazer outros modelos. Dentro do curso Pijamas Infantis dos Sonhos, você vai aprender técnicas de modelagem, corte e costura de 17 modelos de pijamas infantis. Modelos para meninos e meninas de 0 a 12 anos, usando apenas a máquina reta. Você vai aprender técnicas de corte para você cortar com segurança e não desperdiçar tecidos, técnicas de costura para ter acabamentos perfeitos que encantam e técnicas de vendas específicas para pijamas infantis. Você está vendo a quantidade de resultado das amelinhas que eu venho te mostrando durante toda essa semana, e se elas conseguem, você também consegue com o método certo, pois eu vou te ensinar nas aulas. Eu fico muito feliz em te dizer que você vai poder dar o próximo passo e aprender com clareza, segurança a fazer todos esses 17 modelinhos de pijamas. Porque eu vou abrir a turma do meu curso Pijamas Infantis dos Sonhos na próxima segunda-feira, às 7 horas da manhã. Você vai poder se tornar minha aluna desse novo curso. Não importa se você é iniciante na costura ou alguém que já sabe costurar. Eu preparei esse curso de uma forma que qualquer mulher que entrar pode sair do absoluto zero e fazer pijamas infantis com acabamentos de boutique. Nesse curso você vai aprender a modelar do zero, cortar, costurar e vender lindos pijamas infantis. A questão da didática, a explicação, a forma com que ela monta o molde é diferente das outras pessoas. Tudo isso em um só lugar, de forma totalmente online. Você pode assistir pelo celular, tablet, computador ou até na TV, onde e quando quiser. Todo o conteúdo vai estar gravado e disponível na plataforma de aulas Hotmart. Você aprende de verdade, com estrutura, suporte e resultado. Uma equipe séria e comprometida em te ajudar a alcançar seus resultados. Estou fazendo online com vocês e estou fazendo um presencial. O online eu estou gostando mais. Depois do almoço, faço minhas coisas lá rapidinho e venho aqui. Estou aqui no meu quartinho de costura. Aí eu estudo a hora que eu quero, até a hora que eu quero. Se eu fiquei em dúvida, eu vou lá e volto nas aulas. No presencial, eu mesma já vivi isso. Você vê lá, né?
no curso. Aí chega em casa, a gente vai refazer. Mas daí surgiu uma dúvida, eu falei, caramba, e agora? Aí tive que esperar até a próxima semana. E são lá 15, 20 mulheres. Às vezes você não consegue ter o mesmo acesso que a gente tem. E no online, não. A gente já olha ali, já revê de novo o que a professora está explicando. E se ficar com dúvida, a gente ainda tem a chance de perguntar. Eu já mandei mensagem lá para a Amélia, ela responde mesmo. Agora vou te mostrar tudo que você vai ter acesso a se matricular no curso Pijamas Infantis dos Sonhos. Todo o curso foi pensado nos passos que te mostrei na aula 2. Medidas, modelagem, corte, costura e vendas. Você terá acesso ao módulo de boas-vindas, onde assim que você acessar, você aprende como assistir às aulas e como tirar suas dúvidas. Todo passo a passo, tudo bem claro e bem explicado desde o começo. Também nesse módulo, você já tem acesso ao molde do esquadro para fazer os moldes. Depois, você vai ter um módulo de máquina de costura, com aulas do zero sobre como usar corretamente a máquina e aulas com exercício de costura, caso você seja iniciante. Assim você vai poder aprender tudo o que precisa desde o começo. Também tem um módulo tecidos e aviamento. Nessas aulas eu te ensino os tipos de tecidos específicos para pijamas infantis, as melhores combinações de tecido para pijamas infantis e os melhores aviamentos para fazer pijamas infantis. Você não vai ter problema em trabalhar com tecido errado. Vai aprender a fazer combinações e escolher aviamentos que agregam valor ao pijaminha. Agora você está pronta, mulher, para conhecer cada modelo que vai aprender a fazer no curso Coleção Pijamas Infantis dos Sonhos? Preparada? Finalmente vou poder te mostrar cada modelo. Eu estava aguardando ansiosamente por esse momento, mulher. Você vai aprender as medidas, modelagem, corte, costura e acabamento de todos os modelinhos para todos os tamanhos de 0 a 12 anos. No final das contas, vamos somar 17 modelos. Vamos ver cada um deles? Vou começar mostrando os modelos femininos. Modelo 1, Pijama Amélie. O primeiro modelo da nossa coleção é o modelinho que estamos fazendo essa semana. Você teve a oportunidade de fazer o primeiro modelo experimentando a coleção e já amou fazer ele. Tenho certeza que você vai amar fazer os outros modelos. A camisola vai estar disponível para você rever quantas vezes quiser. Modelo 2, Pijama Valentina. Esse é a delicadeza em pijama. Foi desenvolvido para transmitir leveza, conforto e aquele visual romântico que nunca sai de moda. Ele tem duas versões, o modelo de manga comprida, calça, perfeito para dias frios, que pode usar aquele tecidinho mais quentinho, as mamães vão ficar loucas. E também a versão manga curta e short, você vai ficar encantada com o passo a passo dele. Modelo 3, Pijama Aurora. Esse pijama encanta pela modelagem leve e pelos detalhes. E cada um desses detalhes deixa um encanto. Esse modelo também tem duas versões. A primeira versão, manga curta, e a parte de baixo com um brume, que você vai aprender no passo a passo. Sim, você vai aprender o que é o brume e como fazer passo a passo. E a segunda versão, manga comprida e calça. Você notou o punho dessa manga comprida, mulher? Inclusive, esse punho mais fechadinho na manga comprida, você vai aprender todo passo a passo. Estou louca para te ensinar ele. Modelo 4, Pijama Sofia, o nome da minha netinha. Esse modelo traz elegância nos detalhes. É aquele tipo de peça que nunca sai de moda e que conquista as mamães justamente pelo visual leve, moderno e atemporal. Nessa aula você também vai aprender a fazer duas versões completas. Uma versão com short e manga curta e outra com calça e manga comprida. Modelo 5, Luna.
Esse conjunto foi desenvolvido para proporcionar conforto sem abrir mão da elegância. Ele também tem duas versões, a versão com camisola e a versão mais curtinha, a parte de cima e embaixo com o bloomer. Você vai aprender o passo a passo das duas versões. Agora eu vou te mostrar os masculinos. Modelo 1 masculino, pijama Tel. É aquele tipo de pijama que nunca sai de moda e agrada tanto às mamães quanto aos meninos. Você vai aprender a confeccionar duas versões completas. Uma versão com short e manga curta e outra com calça e manga comprida. Modelo 2, masculino, pijama Noah. Esse pijama tem um visual moderno e confortável e muito lindo e as mamães amam. E você também vai aprender a fazer a versão short e manga curta e calça comprida. Modelo 3, masculino, pijama Enzo. Esse é um pijama masculino sofisticado, elegante e cheio de personalidade e conquista as mamães pela aparência refinada e pelo acabamento impecável. O papo das duas versões você também vai estar disponível para você. Modelo 4, masculino, pijama Bento. Modelo confortável, prático e versátil e faz sucesso nas vendas. Esse modelo foi feito em malha de algodão usando apenas uma máquina simples reta. Não usei overlock. Eu vou te ensinar como eu fiz isso e como você vai poder fazer aí na sua máquina. Você vai aprender a fazer as duas versões também, manga curta e short e calça comprida e manga comprida. Ao todo, totalizamos 17 modelos. Olha só a imagem com todos os modelinhos, cada um mais lindo que o outro. E eu estou encantada. Eu separei um módulo para cada modelo. Em cada módulo você vai ter o passo a passo das medidas, modelagem, corte e costura do modelinho referente àquele módulo. Lembrando que em nenhum desses modelos, eu usei a máquina overlock, nem outro tipo de máquina de acabamento. Todos foram feitos em máquina reta. Então não se preocupe, você vai receber a sugestão de medidas de 0 a 12 anos de idade e vai aprender a usar de forma fácil a tabela de sugestão de medidas para pijamas infantis. Não vai ter insegurança, nem ficar sem saber exatamente quais as medidas usar para fazer a peça. Sabe aquele receio na hora da entrega da roupinha? Não servir ou ficar toda tortinha? Eu te entendo, porque eu também já passei por isso. Mas isso vai acabar porque você não vai errar uma medida. Seus pijamas vão vestir como uma luva e você vai costurar com muito mais confiança. A medida do busto, tá? Tem que contornar o busto, mas e as outras? Não saía. E hoje em dia, para mim, é muito tranquilo. Ontem eu estava fazendo, anteontem, eu fiz 8 modelagens. Eu não tinha noção de medidas. E hoje eu faço minhas roupinhas lindas. Consegui vender R$2.020. E sobre a modelagem, você vai aprender passo a passo como pegar um papel em branco, transferir as medidas e transformar em um molde de cada modelo que te mostrei. E aí, menina, vou falar pra você, parece que é coisa de Deus mesmo, porque nem acredito que agora eu pego um pedaço de papel e consigo desenhar uma roupa que vai vestir no corpo de uma criança. Eu sabia que você que desde o princípio cortou, desde o princípio você riscou, cortou, pôs lá no tecido, né? E fez, nossa, eu fico muito alegre. Chega de ficar refém da sorte ou desmanchar a roupa para tentar copiar cortando por cima. Eu achava que era muito difícil. Eu achava mesmo que não tinha como você pegar assim, um papel e fazer como eu já tinha tentado várias vezes, mas nunca saía, né? Como era para ser. Eu não me achava capaz. Eu nunca tinha feito tanta coisa linda como eu estou fazendo agora. Né? Para mim foi novidade. Até me emociono, porque nunca tinha. Você vai conseguir fazer esses modelinhos de pijama sem complicação, sem dor de cabeça, porque é uma modelagem simples, direta ao ponto, desenvolvida exclusivamente para essa coleção. Assim foi com a Amélia, porque eu aprendi na técnica dela que não teve tanto cálculo, não tive que dividir tanta coisa, não tive que multiplicar tanta coisa.
E eu não penso em desistir porque foi uma maneira fácil. É fácil de aprender com ela. Você está vendo aí no vídeo a minha Melinha fazendo a modelagem? É exatamente assim que você vai aprender também. Você assiste, pausa a aula, pratica no seu tempo e, se precisar, volta e reassiste quantas vezes quiser para conferir se está tudo certo. É como se eu estivesse aí do seu lado, te acompanhando em cada passo. Nas aulas de corte, você vai aprender tudo o que precisa para cortar o modelo de pijama com segurança, sem medo e sem desperdiçar tecido. Agora me fala, mulher, você já perdeu algum tecido por não saber cortar de forma correta? Isso acaba agora. As minhas alunas, as Amelinhas, não colocam tecido a perder. A gente sabe a quantidade exata, o lado certo do tecido, os jeitos certos de posicionar o molde e a tesoura. Eu via a roupa, eu queria copiar, eu dobrava assim, botava em cima do papel, dava errado muitas vezes. Tinha tecido que eu fazia isso, eu abria, tá errado, eu guardava. E eu fui lá e comprei esse curso, tá vendo? Aí eu vou separando tudo. Eu vou cortando tudo do bolso, a gola, a manga. Tem a jardineira, porque a jardineira eu faço muito. Tá toda já cortada, tá vendo? E sem desperdiçar tecido. E com você vai ser assim também. Você vai ter segurança e confiança para cortar suas peças. E os acabamentos vão ficar perfeitos. Você vai aprender técnica de costura e acabamentos específicos para cada modelinho de pijama do curso. Porque um pijama bem feito precisa estar bonito por fora e por dentro. Sabe qual é a primeira coisa que a cliente faz quando pega a peça na mão? Ela olha por dentro. Me fala uma coisa, se uma cliente olhar sua peça por dentro hoje, o que ela vai achar? O acabamento é bonito? Ou tem costura torta, repuxando, desfiando, tudo aparecendo? Nas aulas de costura, você vai aprender todas as técnicas para dar fim nisso de vez. Você não vai sentir vergonha de mostrar a sua costura, seus acabamentos vão ser perfeitos de verdade. Suas clientes vão se encantar com o acabamento perfeito, reconhecer a qualidade, valorizar o trabalho e o melhor, voltar, indicar e pagar o preço justo por cada pijaminha feito com amor, capricho e técnica. Antes eu já tentava, sabe? Às vezes ficava franzido, às vezes ficava assim, a costura em alto relevo, né? Mas aí, com as técnicas da Amélia, hoje eu mostro as minhas roupinhas com o maior prazer. Eu mostro como é que fala? O avesso das minhas roupinhas. Hoje eu mostro com o maior prazer. Olha isso. Olha aí minhas costuras. Tenho o maior orgulho hoje de mostrar o avesso. Aliás, eu faço questão de mostrar o avesso das minhas roupinhas quando eu vendo. Dos vestidinhos. Falo, olha, pode olhar o avesso aí, ó. Pode olhar o acabamento aí, se vocês vão achar esse acabamento aí comprando roupinha lá da Shopee. Eu falo. Então, assim, o acabamento é perfeito. Perfeito. E eu me sinto muito feliz de hoje estar fazendo um acabamento perfeito. Por dentro fica tão bonito quanto por fora. Só com a máquina reta. E você até pode estar pensando, Amélia, fazer é fácil, difícil mesmo é vender. Sou muito tímida, não conheço muitas pessoas, ou minha cidade é pequena. Ninguém vai querer pagar mais de 120 em um pijaminha. E é por isso que eu preparei um módulo de divulgação e precificação. Nesse módulo, você vai aprender como divulgar e como apresentar para as clientes os pijamas. Vai aprender a fazer fotos que geram desejo. Além de tudo isso, você também vai aprender a precificar da forma certa, dependendo da idade da criança. Você sabe quanto você deve cobrar por um pijaminha e por uma camisola? E um kit de pijamas mais acessório como esse da semana que fizemos, camisola e almofada. Você vai aprender qual é o preço certo a cobrar
para que você não cobre barato demais e acabe perdendo dinheiro. Isso eu ensino dentro desse módulo para você nunca mais quebrar a cabeça com aquele medo de estar cobrando caro ou barato demais. Nada de cobrar baratinho e sair no prejuízo, nem de cobrar caro demais e espantar a cliente. Eu vou te mostrar quanto cobrar por cada peça e como falar de preço com segurança, sem medo, sem dúvida. Comecei a precificar para aquela técnica da Amélia, da luz. Eu comecei a colocar realmente, porque antes era um valor bem assim, sei lá, aleatório. Ninguém vai querer pagar, não. Imagina um body, vou fazer R$40. Não, comecei a colocar o preço realmente que vale. É que deu certo. As Amelinhas, que antes não sabiam nada de vendas, hoje recebem encomendas e mais encomendas. Se você já se encantou com tudo que viu até agora, se prepara, mulher, porque o melhor ainda está por vir, porque eu preparei uma série de bônus exclusivos para essa nova turma do curso Coleção Pijamas dos Sonhos. As alunas que se matricularem nessa turma, além de tudo isso que você já viu, vão ganhar uma série de bônus. Já vou começar com um dos melhores. Todas que se inscreverem nessa nova turma, todas, vão participar do desafio Amelinha que Vende. Esse é um desafio de vendas, onde eu te entrego um passo a passo para você conseguir suas primeiras clientes e vender as suas primeiras peças. Você vai receber orientações e suporte na plataforma, imagens prontas para encontrar clientes e vender. Em 21 dias, aplicando a estratégia do desafio, você consegue receber de volta o investimento do curso. Ou seja, colocando em prática o desafio, você recupera o valor investido. Uma semana do desafio, eu já consegui comprar os tecidos que eu não tinha nada, nem linha, nem nada. E já consegui, olha, faturar, vou falar o valor. 5.300. Então isso meu Deus, sabe? A autoestima vai lá em cima. Você se sentir capaz de fazer uma coisa. Então, eu estava fazendo as contas aqui, eu vendi 17 peças, né? Naquele valor de R$90. Mas eu tenho mais umas aqui por fora para poder entregar, aí eu só fazer a conta aí. As 17 aí vezes 90. Olha, dentro desses 21 dias foi o tempo. O tempo que foi o suficiente para fazer as vendas e tirar o valor do curso, né? Agora falando do desafio Amelinha que Vende, como foi para você participar do desafio Amelinha que Vende? Eu não, vou falar a verdade, eu não botava fé não, falei, eu vou fazer, mas eu acho que isso não vai dar certo não. E aí até comentei em casa com meu marido, falei, gente, é impressionante que aquela menina colocou alguma coisa naquele texto, porque você põe o texto, dá uns 5, 10 minutos, a pessoa responde o que quer, aqueles que nos respondem, você manda a outra resposta, eles mandam os contatos, eu falei assim, gente, o negócio é meio mágico. Eu fiquei impressionada, vou falar a verdade, eu fiquei impressionada, não acreditava muito não. Foi muito rápido. Eu mesmo, agora mesmo, eu totalizei, eu tenho que 1 mês de curso. Eu estou totalizando um valor de 2.180, 2.100 alguma coisa, que eu fiz as contas ontem. Em 1 mês, entendeu? Em 1 mês eu consegui bem mais do que um salário. Qual que foi o seu faturamento no desafio? Foi 1.200. E se a gente parar para pensar, caramba, 21 dias antes de você entrar no curso, você tinha noção que 21 dias depois você teria um retorno como esse? Não mesmo. Não, nem imaginava. Nossa, eu tô em êxtase até agora. Não é só... É tudo, né? O desafio foi só uma porta. Eu vejo como uma porta. Tem muito ainda pela frente. E cada passo, assim, eu fico mais feliz em estar aprendendo. Todas que se inscreverem nessa nova turma terão acesso ao Clube de Benefícios Amelinhas, um espaço criado para alunas ter ainda mais vantagem. Nesse grupo, você terá acesso às novidades em primeira mão, participar de ações exclusivas, ter benefícios especiais e descontos exclusivos. Todas que se inscreverem na segunda-feira vão ganhar um bônus de mais 1 ano de acesso ao curso.
O curso tem 1 ano de acesso, que já é um tempo suficiente, maravilhoso de acesso. Porém, todas que se inscreverem na segunda-feira terá 2 anos de acesso ao curso Coleção Pijamas dos Sonhos e ao meu suporte na plataforma do curso. Se eu fosse cobrar por esse bônus, seria o dobro do valor que você vai pagar, mas eu vou te dar de presente. Todas que se inscreverem na segunda-feira também vão ganhar a assinatura da comunidade VIP das Amelinhas por 1 ano. Essa comunidade é uma assinatura que as Amelinhas pagam R$ 197 por ano e eu vou te dar de presente com o acesso por 1 ano. Nessa comunidade, as Amelinhas se comunicam, trocam ideias, se ajudam, conseguem enviar foto das peças que fazem. Todos os dias eu estou lá interagindo com vocês. E não para por aí. As 100 primeiras inscritas vão ganhar de presente um curso extra de acessórios infantis para pijamas infantis. E sabe por que eu decidi preparar esse presente? Porque hoje as mães não procuram apenas um pijama. Elas se encantam por kit, com peças combinando, que deixam o presente ainda mais especial e fazem toda a diferença na hora da venda. Nesse curso extra, você vai aprender a fazer acessórios que complementam perfeitamente os pijamas infantis e aumentam o valor percebido do seu trabalho. Eu já te ensinei a fazer a almofada anatômica e nesse curso extra, você vai aprender a fazer esse tapa-olho muito fofinho. Essa xuxinha que é super confortável para a hora do soninho. E esse saquinho de pijama que pode ser usado para guardar o pijama ou até mesmo como necessaire. Esses acessórios transformam um simples pijama em um kit completo, encantando as pessoas que você deseja presentear e as clientes que você deseja vender. Inclusive, isso aumenta o valor médio de cada venda, faz suas peças parecerem ainda mais profissionais e ajuda você a se destacar na concorrência. Mas atenção! Esse curso de acessório para pijamas infantis será entregue exclusivamente para as 100 primeiras inscritas. Depois que essas vagas forem preenchidas, esse bônus não estará mais disponível. Se você acha que acabou, você está muito enganada. A melhor parte ainda nem chegou. Então presta atenção que as 20 primeiras que se tornarem Amelinha nesta segunda-feira irão ganhar de presente o tão querido esquadro Amélia Costura, como esse aqui, totalmente gratuito. Vamos enviar para você e vai chegar na sua casa esse esquadro. Sua modelagem vai ficar muito mais especial, rápida e profissional. As 10 primeiras vão ganhar o famoso kit Amélia Costura. Um kit de costura para que você tenha em suas mãos acessórios e aviamentos para costurar suas roupas. Esse kit é lindo. Olha só algumas coisas que vem nele. Fita métrica personalizada, caderno de medidas. Mas lembrando, esse kit eu só vou dar para as 10 primeiras inscritas da nova turma. E para fechar com chave de ouro todos esses bônus, tem um presente final, um presente muito especial que eu vou dar para a pessoa mais comprometida. A primeira a se inscrever na nova turma vai ganhar uma máquina de costura novinha da Sun Special. É isso mesmo, essa máquina que você está vendo aí na sua tela, novinha em folha, você consegue imaginar uma máquina novinha dessa, chegando na sua casa, para você começar a costurar com um equipamento perfeito como esse? Pois é, essa máquina pode ser sua se você for a primeira inscrita da nova turma. Já imaginou ela chegando na sua casa? E o melhor de tudo, os bônus são cumulativos, ou seja, a primeira que se inscrever, além de ganhar a máquina de costura, também vai ganhar todos os outros bônus. O kit de costura, o esquadro, o curso de acessório de pijamas infantis, o acesso ao desafio Amelinha que Vende, a comunidade das Amelinhas e mais 1 ano de acesso, totalizando 2 anos. E vai entrar para o clube de benefício das Amelinhas. Então, quanto mais rápido você fizer sua matrícula,
mais você vai sair ganhando. Eu realmente quero dar o máximo de benefícios para aquelas que são as mais comprometidas. Mais para frente, ainda nesse vídeo aqui, eu vou te contar um jeito de ficar entre as primeiras e ter acesso a todos esses presentes. Se você está disposta a ser a primeira inscrita e a ganhar todos esses bônus, continua até o final dessa aula que eu vou te explicar como vai funcionar. Agora você deve estar pensando, mas Pro, todo esse conteúdo, todos esses bônus, o seu acompanhamento para tirar minhas dúvidas, esse curso vai me custar uma fortuna. E é verdade que tudo isso tem um valor. Direcionamento para fazer os pijamas, conteúdo passo a passo de cada técnica, aprender a vender os pijamas que você fizer, uma equipe de suporte dedicada para te ajudar sempre que você precisar. Onde você encontra tudo isso em um lugar, mulher? Pelo contrário, você tem que investir em um curso só de costura, aí depois tem que investir em outro curso para aprender a vender. E muitas vezes esse curso de vendas não é direcionado para o público que compra roupas infantis. E seguir esse caminho é ficar contando com a sorte, adiando a realização dos seus sonhos. Aqui você já vai encontrar tudo na mão. Você viu aqui nessa semana várias mulheres que estão fazendo, vendendo e vivendo de modelagem e costura infantil. Elas acreditaram, confiaram, investiram e colocaram em prática esse método. E eu tenho uma oferta incrível para você. Mas antes, deixa eu te mostrar o quanto dá para fazer ou ganhar com a costura de pijamas infantis. Talvez você esteja aqui por hobby e não precise do dinheiro das roupinhas. Eu entendo, mas ganhar um dinheirinho a mais para complementar a renda ou para comprar as coisas que você gosta não tem preço. Olha só que lindos! Cada modelo desse você consegue vender por no mínimo R$120. Eu vou te ensinar a vender, mas vamos lá. Se você fizer 3 pijamas de 120 por semana no mês, você vai ter faturado R$1.440. Agora me fala, R$1.440 a mais no seu orçamento faz diferença? Se você fizer 4 pijamas de 120 por semana no mês, vai ter faturado R$1.920. Faz diferença ou não faz esse valor no seu orçamento do mês? Quando você pegar a prática, vai conseguir fazer mais peças em menos tempo. Essa é uma das vantagens do nicho infantil. Conseguimos fazer as roupinhas gastando menos tempo do que se fosse para adulto. E sabe o que isso significa? Se você fizer um pijama de R$120 por dia, no final do mês você vai ter faturado R$3.600. Só que isso não é nem o máximo do que você pode conseguir com a costura infantil. Você consegue muito mais. Eu tenho uma aluna que em um dia faz 3 pijamas por dia. Pensando no valor de 120 por pijama, isso dá 7.200 por mês. A costura não dá retorno para quem continua com a máquina parada ou para quem fica só no consertos e reforma, esperando o cliente bater na porta. Além disso, tem o desafio Amelinha que Vende. Nesse desafio, eu te entrego um passo a passo para você conseguir suas primeiras clientes e vender seus pijamas. Vamos estar juntas participando e vendendo em 21 dias. Vamos te passar um passo a passo dessa estratégia para você aplicar em 21 dias. Aplicando a estratégia do desafio, você consegue receber de volta o investimento do curso e ter lucro, ou seja, só colocando em prática o desafio, você recupera em 21 dias o valor investido. Se for contar já todos os vestidos que eu vendi, eu já recuperei o dinheiro já. Em questão de que não vai fazer um mês que eu comecei o curso, tem o quê? 3 semanas? Quando a gente vê você falando no curso, olha, você vai recuperar seu dinheiro, aí a pessoa fala assim, é balela, é mentira. Não, não é mentira. Você recupera seu dinheiro, sim.
até em dobro. Se você for determinada, você recupera até 2 vezes mais. Colocando tudo em prática, o seu custo vai ser zero, porque o curso vai se pagar. E sem falar dos bônus que você pode ganhar de presente. Se eu fosse cobrar a comunidade 1 ano a mais de acesso para quem comprar na segunda, o desafio Amelinha que vende, o curso extra de acessórios para as 100 primeiras, o esquadro para as 20 primeiras, o kit para as 10 primeiras e a máquina de costura para a primeira, juntando todos esses bônus, dá mais de R$ 1.500 sem contar o curso. Agora deixa eu te contar, está preparada? Então senta para não cair, mulher, porque uma oportunidade como essa eu não sei se você vai ter. O valor de investimento para o curso Coleção Pijamas Infantis dos Sonhos é de 12 vezes de R$ 99,50. Mas para essa turma, além do bônus, eu vou dar um desconto especial, um descontão. O investimento para o curso Coleção Pijamas dos Sonhos será de apenas 12 vezes de R$ 59,90. Isso mesmo, 12 vezes de R$ 59,90. Gente, somente esse valor para uma coleção inteira de pijamas, eu e a minha equipe ficamos loucos. E se você já é melinha de algum curso meu, ou seja, se você já comprou algum curso meu, ganha R$ 100 de descontos por ser alunas do curso na coleção Pijamas dos Sonhos. Vai sair por apenas R$ 12 de R$ 49,90. Pode ser que você tenha algum receio, algum medo de se matricular no curso e achar que não vai conseguir aprender e ter resultados. Mas esse curso se paga no primeiro mês e eu acredito tanto em você que vou te dar 2 garantias. Uma garantia de 7 dias. Para como funciona? Significa que durante 7 dias você vai poder entrar no curso, conhecer o meu método de perto, assistir às aulas e por qualquer motivo você achar que o curso não é para você e não querer continuar na turma, eu devolvo todo o seu dinheiro, todinho. Não vou ficar com 1 centavo dele. Eu realmente só quero nas minhas turmas as mulheres comprometidas, dedicadas e que queiram a minha atenção e o meu cuidado. É só você me mandar uma mensagem de WhatsApp dizendo eu não quero mais e pronto, eu vou devolver todo o seu dinheiro. E ainda tem mais. Eu acredito tanto no meu método que dou outra garantia, uma garantia de aprendizado. Em até 90 dias, você assistindo e aplicando o método, tirando as dúvidas na plataforma do curso, fazendo resumo das aulas e mesmo assim não conseguir fazer e vender um pijama, eu vou fazer uma chamada individual com você, ver o que você está errando e vou te direcionar. Vou te dar mais 90 dias para aplicar o passo a passo personalizado. Se depois do meu direcionamento você não conseguir fazer e vender um pijama, eu devolvo todo o seu dinheiro e ainda dou mais R$ 500 do meu bolso como forma de compensar o tempo que você disponibilizou confiando em mim. Ou seja, você não tem nada a perder, o risco é todo meu. No curso você vai aprender a fazer muitos pijamas lindos para presentear ou vender. Mas vendendo apenas uma peça como essa por mês, você consegue pagar a parcela do meu curso e ainda ter lucro. Na verdade, no primeiro mês, vendendo os pijamas no desafio, você já paga todo o curso, como essas minhas Amelinhas fizeram. No mês de dezembro e o mês agora de janeiro, eu já fiz 2.000 e uns quebradinhos. Então, eu estou muito grata, sabe? Eu tinha medo de não dar conta de pagar o meu curso. Graças a Deus, estou conseguindo pagar e ainda sobra dinheiro para mim. Porque eu sou aposentada, e aposentadoria é uma mixaria, não dá nem para metade da despesa. Então, é muito gratificante. Torna esse valor que ela cobra incisório. Muita coisa que a gente aprende. Eu mesmo, na idade que estou aprendendo agora isso com ela, é maravilhoso. Gente, quem tem dúvida, não pode ter dúvida. Pode entrar de cabeça, eu garanto. As pessoas que estão com dúvida, né, assim, de entrar no curso, de ter medo de pagar esse curso, você paga tranquila, sem medo de nada, sem susto, sem
Sem objeção nenhuma. Entra tranquila que você paga. Porque sua peça não fica sem vender, não fica mesmo. Às vezes, eu sei que às vezes a gente fica, será que vale a pena? Será que eu vou aprender mesmo? Será que eu vou vender? Mas o curso vai te dar todas essas dicas, como você vender, como você usar a internet. Então, se você já está aqui dentro, significa que você gosta da costura. Você só precisa entrar para ganhar dinheiro. Mas você só vai poder fazer isso se você entrar no curso, fazer, gostar, né? Eu já te falei isso aqui. No primeiro mês que eu fiz a semana da costura, eu paguei meu curso. No mês que eu entrei, eu paguei meu curso tranquilamente. Eu não sofri nada para pagar. Vale muito a pena. E bom, agora eu vou te ensinar como fazer sua matrícula e se tornar uma nova Amelinha do meu novo curso, Coleção Pijamas dos Sonhos. Na segunda-feira, eu vou enviar o link de matrícula por e-mail e nos grupos de WhatsApp do evento. Você vai clicar nesse link e quando clicar, vai entrar nessa página aqui que terá todas as informações do curso. Nessa página terá um botão escrito "Eu quero me matricular agora". Você vai clicar nesse botão e começar a sua matrícula. Escreva seu e-mail com atenção, porque seu acesso será enviado nele. Assim que você estiver fazendo sua matrícula, você vai escolher a forma de pagamento. Você pode pagar à vista com desconto, no boleto ou Pix. Ou, se preferir, pode pagar com cartão parcelado em até 12 vezes. Lembrando que o boleto é à vista, não parcelado. Assim que sua matrícula for feita, o seu pagamento for aprovado, pronto. Você já pode começar a assistir todas as aulas que estão disponíveis. Ou seja, a partir de segunda-feira, você vai poder ter acesso a todo esse conhecimento. Mas eu preciso te avisar algo muito importante. Pela quantidade de mulheres inscritas nesse evento que você acabou de participar, pode ser que as vagas encerrem muito rapidamente. Nessa semana de aulas que você assistiu, nós tivemos mais de 14 mil mulheres participando, aprendendo juntas com você. Então você precisa estar preparada para a inscrição antes que seja tarde demais. Porque assim que eu abrir as inscrições para a nova turma, elas vão se esgotar muito rápido. Principalmente os bônus para as primeiras inscritas. Eu sei porque isso sempre acontece. A máquina de costura, o kit de costura, o esquadro, o curso de acessórios de pijamas, com certeza vão esgotar muito rapidamente nos primeiros minutos. Então você precisa estar pronta para a abertura da turma. E por esse motivo que eu vou dar uma oportunidade para as mulheres que estão mais comprometidas, estão decididas a ser as primeiras inscritas. A minha equipe criou um grupo no WhatsApp exclusivo para as super interessadas. A vantagem desse grupo é que nós vamos enviar o link de matrícula 1 hora antes da abertura oficial nesse grupo. Ou seja, nesse grupo de super interessadas, o link vai ser enviado às 6 da manhã. Você vai ter uma vantagem, 1 hora de vantagem para fazer a sua inscrição e garantir os bônus das primeiras inscritas. Para entrar nesse grupo de super interessadas, basta clicar no botão que está aqui nessa página, abaixo desse vídeo. E aí sua chance de ser uma das primeiras e garantir todos os bônus vai aumentar muito. Se você estiver assistindo no YouTube, o link para o grupo está aqui abaixo na descrição do vídeo. Então, se eu fosse você, eu parava esse vídeo e clicava agora no botão aqui embaixo. Se tornando aluna do curso Coleção Pijama dos Sonhos, você vai conseguir fazer todos esses pijamas lindos para presentear ou vender. Na próxima segunda, quero te ver lá dentro do curso, mulher. Quero que você faça parte das milhares de mulheres que eu tive o privilégio de ajudar a transformar as vidas com costura. Hoje eu ganho dinheiro com costura infantil e minha missão é construir um exército de mulheres capazes de ganhar dinheiro também. Você viu que com direcionamento certo, você foi capaz de passar por todos os passos dessa semana. Você é capaz sim de avançar e não desistir de realizar seus sonhos através do seu trabalho, ganhando dinheiro com costura infantil. Agora eu vou te mostrar os nossos números oficiais aqui na tela. Tira um print ou uma foto.
São só por esses números que entramos em contato com você. Nunca entramos em contato por outro número. E vale lembrar que não vou abrir vagas antes de segunda-feira, às 6 horas da manhã. E nunca ofereço o curso por um valor menor do que eu falei aqui na aula. Te espero na aula 4, ao vivo no domingo. O tema dessa aula vai ser, depois do primeiro pijama infantil, como evoluir e criar novas peças para presentear ou vender. Clique aqui agora no botão abaixo para entrar no grupo de super interessadas e ser uma das primeiras a se tornar uma Melinha e ganhar todos os bônus. Um beijo enorme, te vejo nessa nova turma.